A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos iniciando a lição de número 8 das lições bíblicas adultos, que tem como título Jesus viveu a experiência humana. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E hoje chegamos na lição de número 8. Jesus viveu a experiência humana. O texto áureo encontra-se em Mateus capítulo 4, versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. A verdade prática assim nos diz: o Senhor Jesus teve uma vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. A leitura bíblica em classe encontra-se em João, capítulo 1, dos versículos 43 ao 51, e em Mateus, capítulo de número 23, 26 e os versículos 37, 38 e 42. Então vamos iniciar a nossa lição de número 8. Jesus vivenciou a experiência humana. Então nesta lição, meu irmão, se os irmãos perceber, ela é como se fosse uma continuação da lição de número 3, porque na lição de número 3 nós falamos do aspecto humano, no sentido que Jesus ele foi humano. Jesus ele andou por esta terra, ele teve um corpo físico, ou seja, ele encarnou. Nós estudamos sobre a encarnação do Verbo e mostramos isso contra a doutrina herética docentistas que ensina que Jesus teve um corpo de aparência, um corpo fantasgórico, ou seja, não era um corpo físico. Então essa lição, se os irmãos perceberem, é como se fosse uma continuação da lição 3. Lá falamos que Jesus, de fato, ele teve um corpo humano, e nesta lição aqui nós vamos falar justamente da experiência humana que Jesus teve. Então, além do seu modo de viver entre as pessoas, né, os evangelhos, ele vai mostrar justamente que a pessoa de Jesus, na pessoa de Jesus havia os elementos que são constitutivos, né, nos seres humanos. Jesus, ele tinha, né, encarnado corpo, alma e espírito. Então os evangelhos eles revelam a dependência humana de Jesus. E nós vemos isso, Jesus sempre orando, Jesus na dependência do Espírito Santo. Então, além dessa identidade que ele tinha justamente com a raça humana, Jesus ele teve o que nós vamos falar hoje, uma vida social. Jesus teve amigos, teve parentes, ele interagia com as pessoas e ele era conhecido dos seus vizinhos e também moradores de Nazaré, provavelmente uma das suas residências, onde ele vivia, vamos falar assim, né? Porque existe questões nisso, mas sabemos que em Nazaré Jesus tinha sim uma residência, uma morada ali. Então, onde ele vivia era conhecido dos seus vizinhos, era conhecido dos moradores como um homem normal, porque no sentido de ter essa experiência humana. O tópico primeiro da lição, o autor vai falar sobre a experiência humana no ministério de Jesus. Vai falar sobre o debate com as autoridades religiosas. Neste ponto aqui, o autor vai frisar justamente os embates que Jesus tem com os líderes, tanto os religiosos quanto de outras seitas que existiam à época de Jesus. Mas o autor ele vai frisar justamente nas que eram mais conhecidas. E quais são essas que são as mais conhecidas? Que são justamente os fariseus, os saduceus e os herodianos. Então, esse grupo de pessoas, Jesus sempre tinha embates com ele, porque o autor está falando disso aqui, está falando justamente da experiência humana que Jesus tinha quando estava aqui encarnado, ou seja, debate que ali Jesus comentava sobre ética, sobre princípios morais, sobre responsabilidades civis que
temos hoje também, e Jesus tinha a sua época, porque ele viveu essa experiência humana. O autor vai falar dos fariseus. Os fariseus é o grupo mais conhecido, né? O farisaísmo, os fariseus são uma seita dentro do judaísmo, e os fariseus têm o significado, no nome fariseu significa separados, né? Porque justamente eles não concordavam com os saduceus, que era outra seita também dentro do judaísmo. Os fariseus eram os mais ferrenhos porque eles defendiam a tradição, vamos falar assim, a unhas e dentes. E tinha isso em sua mente justamente de haver essa separação entre o Estado e a religião. Eles eram membros também do Sinédrio, bem como os saduceus. Entretanto, quem presidia o Sinédrio era da seita dos saduceus, ou seja, o presidente era saduceu, mas os fariseus, eles pertenciam ao Sinédrio e fazia parte também dos julgamentos religiosos que existia à época. E isso da gente perceber que eles faziam parte do Sinédrio, bem como os saduceus, né, que o Sinédrio tinha tanto a composição de fariseus quanto de saduceus, nós vemos no julgamento de Paulo, né, que Paulo, percebendo que ali tinha saduceus, o que é que ele faz? Ele fala que eu estou sendo julgado por causa da ressurreição dos mortos. Por quê? Porque os fariseus ele acreditam em anjos, ele acreditam na ressurreição dos mortos, coisa que os saduceus não acreditam, que é justamente a outra seita dentro do judaísmo que é citado pelo autor da lição, que são justamente os saduceus. O autor fala, os saduceus, ele vem ali da linhagem, né, vamos falar assim, do nome da família, de Zadok. Zadok nós sabemos que foi um dos sumos sacerdotes da época de Salomão. Então os saduceus, diferentemente dos fariseus, eram pessoas que tinham posições de destaque na sociedade, eles tinham as melhores, vamos falar assim, condições de vida da sua época, e além disso, presidia o Sinédrio, bem como seu grupo também fazia parte do Sinédrio, juntamente com os fariseus. Mas o que nós devemos frisar aqui dele, como o autor está seguindo aqui, é justamente a sua descrença, tanto em anjos quanto em ressurreição dos mortos. E um desses embates que o autor vai citar aqui, justamente sobre essa interação da vivência de Jesus como ser humano, é o embate que Jesus tem com os saduceus, com os fariseus. São várias, né, meu irmão? Várias e vários evangelhos mostram. Do saduceu também são várias, mas a que mais nos marca é justamente quando Jesus foi testado por um líder saduceu, que fala que uma mulher era casada com um homem, aquele homem morreu e não deixou descendente. A lei de Moisés fala que o irmão daquele homem deveria tomar aquela mulher como esposa para gerar descendente. O que aconteceu? Assim foi feito. Porém, o segundo homem morreu e assim aconteceu com os outros irmãos. Ou seja, aquele homem tinha 6 irmãos, ele morreu, 6 irmãos se casaram com a mulher, na hipótese que o saduceu estava falando para Jesus, e não deixou descendência, e questionam a Jesus: no céu, na vida eterna, com quem ela irá se casar? E Jesus fala: olha, vocês erram porque vocês não conhecem nem as escrituras, nem o poder de Deus. Então Jesus, ele tinha esses embates com essas pessoas, com os fariseus, com os saduceus, e a Bíblia também vai falar aqui dos herodianos. Quem eram os herodianos? Os herodianos eram justamente, o nome já diz, né, eram os apoiadores de Herodes. E quem era Herodes? Herodes era justamente o governante daquela região, aquela época. Então eram os marqueteiros, vamos falar assim, não é? E buscavam justamente convencer o povo para impedir um governo direto de Roma, ou seja, eles tentavam convencer o povo justamente para aceitar a política herodiana, né, que era coisa contrária a outro grupo também que o autor não cita aqui, mas tinha os zelotes, que era contrário à dinastia romana, vamos falar assim, ao poder político que Roma exercia à época que Cristo estava aqui. Então, Jesus, ele discursava tanto com os fariseus, tanto com os saduceus, bem como os herodianos. E as pessoas ouviam Jesus e ficavam incomodadas justamente porque Jesus
Na sua experiência humana que teve aqui, ele confrontava justamente a forma de viver daquelas pessoas, ou seja, os seus princípios morais eram vivenciados de forma errada. E Jesus estava mostrando isso para eles, para que eles entendessem e compreendessem qual o propósito verdadeiro de Deus para a sua vida. O subtópico 2 da lição, o autor vai falar sobre a vida social e religiosa de Jesus. Neste ponto aqui, o autor vai frisar justamente a vida social de Jesus, ou seja, seu relacionamento com as pessoas. Vai frisar aqui o seu contato que ele tinha com o contato que ele tinha justamente com as pessoas. E Jesus, quando ele estava na terra, ele não se apega, né, vamos falar assim, às prerrogativas da divindade para vencer o diabo, que a gente vê isso, o autor vai falar sobre isso. Mas a gente estudou na aula passada que ele aniquilou a si mesmo, ou seja, ele abriu mão dos seus atributos divinos, mesmo sendo Deus, porque Jesus ele nunca deixou de ser Deus, meu irmão. Isso que nós temos que ficar em mente. Então, como homem, o que nós vemos, que nós falamos na lição anterior, é justamente isso, que Jesus, ele tinha algumas limitações, porque ele estava vivenciando a experiência humana. E que limitações são essas? No tempo e no espaço, porque ele estava encarnado. Então, Jesus, meu irmão, nesta condição, ele estava sim em submissão ao Pai. Por isso, em um certo dado momento, ele fala que o Pai é maior do que ele. Ele não está dizendo que o Pai é diferente dele em essência, poder, glória, majestade, não. Mas ele está dizendo que nesta condição que eu estou em submissão ao meu Pai. Por isso, meu Pai é maior que eu. Mas eu encarnado, eu tenho essa experiência humana. É Jesus que tem essa experiência humana justamente porque é assim que os evangelhos nos mostram Jesus com atributos e características humanas que são inerentes ao ser humano, e tudo está em Jesus. E dentre os vários exemplos que nós podemos encontrar nas Escrituras Sagradas, dessa vida social de Jesus, dessa sua vida religiosa, falamos justamente sobre que ele nasce justamente de uma mulher. Embora, obviamente, a geração dele foi algo miraculoso, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, a partir daquele momento, seu nascimento, sua geração, seu parto foi normal, foi comum como qualquer ser humano, cresceu em estatura, cresceu em sabedoria. Jesus, ele sentia sono, fome, sede, sentia cansaço, ele sofreu, ele chorou, ele se angustiou, ele teve mãe humana, além de ter irmãos e irmãs. Então, ele morreu. Nós sabemos disso. Entretanto, nós sabemos que ele ressuscitou ao terceiro dia e passou pelo ardor da morte. Então, meu irmão, nós temos provas materiais. Jesus deu provas disso, de que seu corpo era um corpo humano, como nós falamos na lição de número 3, e ele foi feito semelhantes aos homens, porém sem pecado. Ou seja, Jesus, ele teve uma vida social, ele teve uma vida religiosa como qualquer um de nós temos. A infância de Jesus, de fato, são poucos, né? Vamos falar assim, são poucas justamente os relatos da infância de Jesus, porque nós temos algum relato do seu nascimento ali, do seu primeiros anos de vida, né? Como fala ali de José se deslocando justamente com Maria do lugar para o outro, e Lucas fala de Jesus ali com a idade de 12 anos, quando ele estava ali no templo. Então, temos poucos relatos, sim, da infância de Jesus, e isso, meu irmão, isso é até aceitável, vamos falar aqui, porque o evangelho, meu irmão, ele se concentra justamente no ministério de Jesus. A Bíblia Sagrada, ela tem um propósito, por isso foi inspirada por Deus, justamente com esse propósito de mostrar o plano redentivo de Cristo. A sua obra foi consumada na pessoa dele. Aqui nós estamos falando, certamente, sim, da experiência humana de Jesus, e gostaríamos, quem não gostaria de saber como foi a infância de Jesus, como foi sua adolescência, sua juventude, sim, mas isso são coisas periféricas. Então a Bíblia, ela se concentra naquilo que é essencial, e o que é essencial é mostrar que Jesus veio, viveu, teve um relacionamento com
as pessoas, o relacionamento com os líderes religiosos. Entretanto, ele era 100% Deus, 100% homem, viveu a experiência humana, sabe o que é padecer, sabe o que é ter as necessidades fisiológicas, como sono, fome, sede. Ele teve tudo isso, mas o mais importante que a Bíblia quer nos mostrar é justamente o seu plano redentivo, que ele veio para salvar a humanidade. É isso que a Bíblia vai nos mostrar. Por isso, tem os seus relacionamentos com várias pessoas. Ele relacionando-se com diversas pessoas, e isso é um fato incontestável pelas Sagradas Escrituras. O subponto 3, o autor vai falar sobre características próprias do ser humano, que foi até o que nós falamos agora anteriormente. Porque a gente fala de características próprias do ser humano, é justamente as suas necessidades fisiológicas. Ele teve fome, sono, sede e descanso. Está em Mateus capítulo 8, verso 24. João capítulo 19, 28. João 4, 6. Ele sofreu, Jesus chorou, ele sentiu angústia. Hebreus 13, 12. Lucas 19, 41. Mateus 26, versículo 37. Então são todas essas características que vão nos mostrar justamente que Jesus, de fato, ele viveu a experiência humana. Ele orava porque ele tinha essa dependência de estar na direção do Espírito Santo. Então, nessa sua experiência humana, ele participou, vamos falar assim, de nossa fraqueza física, de nossa fraqueza emocional. Ele participou de tudo isso, mas não de nossa fraqueza moral, porque ele viveu sem pecado. Não participou de nossa fraqueza espiritual, porque Jesus, ele não pecou. De tudo isso que nós estamos falando, Jesus vivenciou. Teve fome, sede, frio, calor. Entretanto, não pecou. Por quê? Porque toda tentação que Jesus sofreu veio de fora para dentro. Por quê? Porque Jesus, meu irmão, a tentação que vinha sobre ele era justamente externa. Jesus não é tentado interiormente porque a sua natureza não é caída, como cada um de nós somos. Por isso, o seu nascimento foi miraculoso, foi gerado pelo Pai no ventre de Maria. Jesus não nasceu já com pecado nem em pecado, porque nele não há pecado. Entretanto, ele se fez na sua morte pecado por nós, para que venhamos a ter vida, e essa vida seja com abundância. O ponto 2 da lição, tu vai falar sobre heresias que negam a humanidade de Jesus. Vai falar sobre o apolinarismo. Então, o apolinarismo é justamente a doutrina, né, a heresia que nós vamos frisar nesta lição. E essa doutrina, como nós estamos falando aqui, vamos falar agora há pouco, né, o apolinarismo, ela foi condenada justamente com o que nós estudamos na aula passada. Nós na aula passada falamos sobre o nestorianismo e sobre o monofisismo. Esses movimentos, juntamente com esse aqui, o apolinarismo, eles foram condenados justamente no Concílio de Calcedônia. Mas como a lição ela é particionada, né, o autor aqui agora vai falar um pouco sobre essa heresia que foi levantada por Apolinário. E quem foi Apolinário? Foi um bispo em Laodiceia, que nasceu provavelmente no ano 310 depois de Cristo e morre provavelmente no ano 392. Então viveu bastante, 82 anos, e ele foi o primeiro teólogo justamente a abordar a questão das duas naturezas de Cristo. Ele aborda a natureza humana e a natureza divina. Então Apolinário, o que é que ele defendia? Defendia a salvação pela fé em Jesus, como Atanásio, ele defendia também a deidade de Cristo. Mas, entretanto, ele foi diametralmente oposto ao arianismo. E nós sabemos que dentro dos conceitos religiosos, dentro daquilo que nós estudamos, dentro da teologia, meu irmão, os extremos, eles são muito complicados e muitas vezes chegam a beirar a heresia. Por quê? Porque ele combate uma heresia justamente desenvolvendo outra heresia tão grave quanto a do arianismo, porque ele dá agora muita ênfase à divindade de Cristo, e com isso ele vem a sacrificar justamente a sua humanidade. Então, Apolinário e o Apolinário, né,
que recebeu o nome, a sua heresia, recebe o nome justamente de apolinarianismo, é justamente a doutrina que nega ter Jesus como homem, espírito humano. Então, o que a Apolinário ensinava? Ele ensinava que Jesus ele não tinha espírito humano. Então, essa é a doutrina. Por quê? Porque nós falamos no início da aula, nossa introdução, que Jesus ele tinha corpo, alma e espírito, ou seja, era um ser humano, como qualquer um de nós. E Apolinário veio com a doutrina ensinando que Jesus ele não possuía o espírito humano. E ele falava justamente que o Logos, né, que teria ocupado o lugar da alma no lugar da encarnação. Com isso, negou que Jesus ele tivesse justamente espírito humano. Dizia que se alguém põe em Cristo a sua confiança como sendo homem, está destituído de racionalidade e indigno de salvação. Então essa doutrina, obviamente, ela é contrária aos ensinamentos bíblicos, à ortodoxia cristã. Por quê? Porque a Bíblia afirma que Jesus, ele é verdadeiro homem. Declara que Jesus ele foi homem. Ele é homem à nossa imagem. A única diferença é sua impecabilidade, como nós estamos falando aqui. Então, a humanidade plena de Jesus, ela está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Jesus. Lucas 24, né, do 36 ao 40, João 2, 21, Hebreus 10, 10. E também Jesus tinha alma, ele tinha espírito. Mateus 26, 38, Lucas 23, 46. Jesus fala, né, Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito. Meu irmão, essas pessoas parecem que não liam a Bíblia. E eu volto a falar novamente, quando a gente lê a Bíblia, corriqueiramente, tem intimidade com a palavra, uma doutrina dessa certamente não vai nos enganar, meu irmão. Só eu me lembrar do que está na Bíblia. O Espírito Santo faz nos lembrar do que está na palavra de Deus. Então, o apolinarianismo ele foi condenado justamente no Sínodo de Alexandria. Depois, ele foi rejeitado no Sínodo de Constantinopla. E, finalmente, ele foi declarado heresia no Concílio de Calcedônia. Então, esta aqui é uma heresia. O ponto 2, que é essa reação aqui da igreja, que é justamente o que eu comentei agora há pouco. A reação da igreja é justamente combater o falso ensino. Apolinário tentando destituir a heresia levantada por Ário, criou outra heresia. E a igreja reage às heresias. Reage de que forma? Ensinando essa doutrina, ensinando aquilo que está na palavra de Deus. Foi justamente o que a igreja à época fez. Ensinou a palavra de Deus e mostrou que o erro estava em Apolinário. E ele foi justamente considerado herético e a sua doutrina heresia no Concílio de Calcedônia, porque a igreja está justamente para preservar a fé. O subponto 3 vai falar sobre monotelismo. Não confundir com monoteísmo, é monotelismo. Monotelismo. É a doutrina cristológica do patriarca chamado Sérgio de Constantinopla. E o que é que ele ensinava? Ensinava que Cristo ele possuía uma só vontade, ou seja, ele dizia que Cristo ele só tinha uma vontade. E essa doutrina que diz que Cristo só tem uma vontade é chamada de monotelismo. Então, esta doutrina está justamente mostrando aqui que Cristo, ele é como se Cristo não tivesse as duas naturezas. Por que essa questão aqui entrou nessa lição? Justamente para mostrar que Cristo corriqueiramente falava: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Cristo, enquanto aqui nós falamos sobre isso, enquanto encarnado, ele estava submisso ao Pai, ele estava debaixo de uma autoridade, porque ele estava justamente restrito no tempo e espaço, estava como servo e estava mostrando justamente para cada um de nós como devemos proceder no nosso relacionamento para com Deus Pai. E Cristo assim fez. Entretanto, Cristo, meu irmão, na sua condição humana, ele estava assim
com uma vontade, vamos falar assim, não uma única vontade. Em que sentido nós estamos falando assim? O monotelismo fala que Cristo só tinha uma vontade. E o que nós estamos falando aqui é que Cristo ele possuía duas vontades. Por quê? Porque está evidente, né, que as ações de Cristo, ele caminhava, comia, bebia, interagia com as pessoas, tudo isso são interações humanas, porque ele viveu essa experiência humanas. Mas essas experiências humanas, elas são produzidas, né, pela natureza humana de Cristo, sob a direção divina. Então, Cristo, quando ele perdoava pecado, ele estava manifestando justamente a vontade de Cristo, a sua vontade, vamos falar assim, na natureza divina. Então, Jesus, ele tinha duas vontades. Existe em Jesus, vamos falar assim, duas vontades. Não é que ele tinha, ele existia nele duas vontades. A vontade humana e a vontade divina. E a gente tem que entender que a vontade humana ela estava submissa à divina. Por isso Jesus falava, né, que não seja feita a minha vontade. Eu estava dizendo a minha vontade como homem, na condição que eu estou, mas seja feita a tua vontade, porque a vontade humana elas tem que estar submissa à vontade divina. Da mesma forma acontece conosco. Nós temos os nossos desejos e as nossas vontades, mas isso eu submeto a quem? Eu submeto a minha vontade a Cristo. Então há em mim duas vontades. E Paulo fala sobre isso. Então, dentro de cada um de nós, há sim duas vontades. Há a vontade de eu seguir os meus anseios, né, como a natureza humana, mas eu tenho que submeter a minha vontade à vontade de Cristo, a vontade de Deus, vamos falar assim. Embora Cristo não estivesse pecado, ele estava vivenciando a experiência humana. Por isso o autor ele só cita Cristo aqui, ele tinha vontade de caminhar, de comer, de beber. Então todas essas vontades eram humanas. Desejos humanos da necessidade do seu corpo. Que o corpo humano ele necessita de nutrientes e Cristo encarnado, Deus encarnado, era o Cristo, né, viveu essa experiência. O ponto 3 da lição, para nós encerrarmos, vai falar como essas heresias se apresentam nos dias atuais. O autor vai citar aqui justamente falando dos países em que Jesus esteve. E o autor vai citar justamente que Jesus ele esteve apenas em 3 países, né? Fala Israel, obviamente, o Egito e o Líbano, que é justamente que era a Fenícia à época, né? As áreas ali que é a Fenícia. Então, Cristo, quando esteve nesta terra, andou em 3 países: Egito, Israel e hoje é o Líbano, né? Que na época era chamada de Fenícia. Então, aí por que o autor vem falar quais países que Cristo visitou? Justamente para ir contra as heresias que abraçam ainda hoje esses ensinamentos monotelistas, né? Principalmente esse, né? De mostrar Cristo em outras comunidades. Então, Cristo, aqui que nós temos que entender, Cristo, meu irmão, ele andou em 3 países. Isso aqui é o que o autor está dizendo, por isso estou seguindo a linha do autor aqui. O autor só está dizendo em que países Cristo visitou quando esteve aqui. Justamente esses 3 países: Israel, Egito e Líbano. E os evangelhos não mostram, né, um Jesus estranho em sua comunidade, muito menos um forasteiro. Aqui está mostrando justamente que nessa experiência humana de Jesus, ele viveu naquele continente, naquela parte ali do mundo, e as pessoas conheciam e viam, refutando justamente alguns ensinamentos que os Mormons falam que Cristo esteve lá nos Estados Unidos. O movimento da Nova Era diz que Jesus esteve na Índia, e a Bíblia não fala nada disso. E o autor caminha para o encerramento da lição, falando no último subponto, que ele vai falar justamente sobre Jesus era visto como alguém na comunidade. Neste ponto aqui é justamente o que Jesus era visto. Como Jesus era visto na comunidade? E quando fala na comunidade, era ali no meio do seu povo. Ele não era como estrangeiro. As pessoas viam Jesus e diziam: olha, não é este aí.
o filho de José, o carpinteiro. E não é aqui que vive sua mãe, suas irmãs, seus irmãos, ou seja, Jesus tinha uma vivência comum e conhecida da sua cultura ali naquele tempo. Então, Jesus, meu irmão, enquanto esteve aqui, ele teve uma vida normal, uma experiência humana normal com os nossos, ele soube lidar com como o corpo humano ele sente fome, ele sente sede, sente cansaço. Então tudo isso Jesus mostrou e viveu justamente para que viéssemos a entender que Jesus ele era visto na comunidade como uma pessoa normal, ele foi apresentado como alguém que era natural ali da comunidade de Israel. Então, sua maneira de viver, os seus ensinos, estava refletindo justamente tudo da sua época. Ou seja, Jesus refletia a cultura, porque ele nasceu naquele berço judaico. Há lá tudo no berço judaico. Jesus vivenciou a experiência humana àquele tempo, à sua época. E hoje, o autor não falou sobre isso, né, na lição, mas nós vamos falar sim. Quais hoje os grupos religiosos que são mais propensos a negar justamente a divindade de Cristo do que a sua humanidade. Então, como as religiões e grupos orientais, nós temos as Testemunhas de Jeová, nós temos os muçulmanos, cristadelfianos, os espíritas, a Igreja da Unificação, que é a Igreja do Reverendo Mu, entre outros. Então, eles reconhecem o Jesus homem, mas negam a sua divindade. Então, neste ponto aqui, o autor foi até um pouco além, né, falando justamente de que nós já comentamos em aulas passadas. Mas o importante nessa lição é justamente nós falarmos que Jesus, ele vivenciou, porque estamos encerrando, né, a lição de número 8, e como conclusão, vamos falar assim, concluindo a nossa lição, nós que nessa lição falamos justamente sobre Jesus, né? Ele viveu a experiência humana, então a gente tem que frisar justamente o relacionamento de Jesus com os líderes religiosos, a sua vida social, seu relacionamento com as pessoas, seus embates dentro daquela comunidade. Fala também das heresias que negam justamente a humanidade de Cristo nesse sentido, como Apolinário, que falava que Jesus não tinha espírito, então isso é uma coisa erradíssima, e como o monotelismo, que falava que Jesus ele só tinha uma vontade, mas nós vimos que Jesus ele tinha nele duas vontades, não é que ele tinha, né? Jesus ele vivenciava duas vontades, era a vontade justamente que era estar submisso ao Pai, que era a vontade humana sendo submissa ao Pai e a vontade do Pai, porque ele quando esteve aqui encarnado, de fato o Pai era maior que ele no sentido que ele estava na condição de homem, submisso ao Pai, embora seja 100% Deus e 100% homem. Então assim, nós estamos encerrando a nossa lição de número 8 e, se Deus permitir, estaremos aqui na próxima lição, se o Senhor permitir.